Mas aqui Deus tinha uma promessa: a redenção, a vinda do Senhor. E há mais de 750 anos, amada igreja, nós estamos vendo através de uma revelação a Trindade Santa, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quem era esse mim que está falando? Jesus. Observe, olha a profecia: o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus Pai, estava sobre o Filho. Observe que a palavra não é sob, é sobre. A palavra não é sob, é sobre. Sobre quer dizer que estar acima, e sob é dentro. Até aí o Filho não havia ainda recebido o Espírito Santo. A profecia dizia que o Espírito de Deus estava sobre o Filho. E quando foi que o Espírito Santo estava sobre o Filho? No momento que a palavra diz que o Espírito Santo, que o anjo do Senhor manda avisar a Maria que ela estaria dando luz a um filho. Ali o Espírito Santo estava sobre Jesus, estava transformando a palavra, o verbo, como diz o livro de João capítulo 1, 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Até aí, amada igreja, a ação do Espírito Santo estava formando dentro do ventre de Maria Jesus. Ele gera Jesus. A promessa de Deus está se cumprindo. A promessa que foi profetizada por Isaías há 750 anos atrás, agora o Espírito Santo, ele gera Jesus na barriga, no ventre de Maria. Obra do Espírito Santo. Nós vemos a ação do Espírito Santo desde lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Onde a palavra diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. O Espírito Santo já estava agindo ainda na fundação do mundo, amada igreja. Quando no livro de Salmos, em Gênesis capítulo 1, 26, a palavra diz, amada igreja, que o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Estar aqui é a presença da Trindade, estar aqui é a presença do Deus Pai, estar aqui é a presença do Espírito Santo e a presença do Filho Jesus. Mas Deus precisaria materializar o Filho dele. Até aí o Filho dele é palavra. A Bíblia diz lá no livro de João capítulo 1, amada igreja, que o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Jesus é Deus, Jesus é a palavra. Só que até aí, amada igreja, no livro de João 1,14, a palavra apresenta Jesus como a palavra, como o verbo, como um ser 100% espiritual. Mas esse ser chamado Jesus, ele precisaria se materializar na forma humana. E foi exatamente onde o Espírito Santo, ele pega a palavra, que é o próprio Jesus, 100% espiritual, e ele materializa, ele transforma a palavra no físico. A palavra agora é 50% espiritual e 50% físico. A palavra agora é parte espiritual e parte física. Física representando eu e você. Jesus nasce. E aí no intervalo de tempo, amada igreja, um intervalo de tempo de aproximadamente 30 anos, Jesus passa 30 anos, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e Jesus passa 30 anos, e o Espírito Santo ainda estava sobre Jesus, não estava sobre Jesus, ele não tinha o Espírito Santo. Como que o verbo se fez carne e o Espírito Santo não habitava dentro do verbo, dentro da carne, dentro de Jesus? Não, igreja. Houve um intervalo de tempo. E dentro desse intervalo de tempo, que é aproximadamente 30 anos, a Bíblia
só tem 2 registros, aonde fala do Senhor Jesus, do Deus encarnado. Foi aquele momento que Jesus é levado ao templo ainda beber e apresentado ao templo. E Jesus, lá na amada igreja, com 12 anos, Jesus se apresenta agora pregando para os doutores da lei. E nesse intervalo de tempo, o verbo que se fez carne, e que o Espírito Santo estava sobre Jesus, e não sob Jesus. Aí dá para entender, amada igreja, a ação do Espírito Santo, porque para que Jesus suportasse a morte de cruz, para que Jesus morresse na cruz e trouxesse a redenção para nós, a salvação para nós, ele teria que ter o Espírito Santo. Senão ele não suportaria. Não haveria a menor possibilidade de Jesus, sobre o Espírito Santo, de operar maravilhas, de curar, de libertar, de salvar. Faltava-lhe algo na vida de Jesus, e este algo que lhe faltava, amada igreja, era o Espírito Santo. O nosso Deus, ele age em 3 dimensões. Não é 3 deuses, é um único Deus que age em 3 dimensões. O Deus Criador, ele age na dimensão do Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. O Deus Pai. O Criador. E para que Deus, ele venha materializar alguma coisa, ele precisa de estar em uma segunda dimensão, a dimensão da ação, do movimento, do poder, da virtude, é a dimensão do Espírito Santo. Exatamente o Deus Pai, através da dimensão do Espírito Santo, ele age, ele se movimenta e ele gera Jesus. E agora Deus, ele se manifesta na dimensão do Filho. Estão entendendo, igreja? O mesmo Deus agindo em 3 dimensões. Primeira dimensão, a dimensão do Deus Criador. Segunda dimensão, a dimensão do Filho. A terceira dimensão do Espírito Santo. Eu até já falei uma vez aqui para vocês, amada igreja, como é que trabalha, como é essa harmonia, como é essa conexão. Um mesmo Deus trabalhando simultaneamente em 3 dimensões. Igreja, se faz necessário para que você compreenda isso. Você vai precisar disso, amada igreja. Deus Pai, Deus Criador, Deus que criou todas as coisas. Agora Deus, ele vai para a dimensão do Filho. O Deus que age na dimensão do Filho, ele age, o Filho, como executador, administrador de tudo que é do Pai. Observe a dimensão. O Deus Pai está na dimensão do Criador. O Deus Filho é o Deus administrador, o executador do Pai. Agora o Pai, ele quer materializar as coisas espirituais em físico. Como é que trabalha e como é que funciona? Como é essa harmonia? O Deus Criador,
Ele vai na dimensão do filho, que é o executador, o administrador do pai. E quando Deus ele quer estabelecer as coisas espirituais, transformar em físico, ele envia para o filho. E o filho, amada igreja, ele age através do Espírito Santo. Estão compreendendo? Então o Espírito Santo, ele é a ação, ele é o poder, amada igreja. Mas até aí, quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos, quando Jesus, a palavra diz lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus me ungiu. Quando foi que Deus foi ungido? Jesus. Quando ele vai para o Rio Jordão, ser batizado por João Batista. A palavra diz, amada igreja, que quando ele desce as águas, o céu se abre e João Batista ele vê o Espírito Santo descendo sobre o Filho. Deus agora, através do Espírito Santo, que é a ação, que é o materializador das bênçãos espirituais. O que faz o Espírito Santo na vida de Jesus? Ele capacita Jesus. Ele dá poder a Jesus. Agora o pai, para agir na vida do filho, precisou de uma ação, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita Jesus. E Jesus, capacitado, amada igreja, ele começa a operar maravilhas. Ele começa a libertar as pessoas, curar as pessoas. Mas só que Jesus, ele veio para cumprir uma missão. E a missão do filho não foi exclusivamente a missão do pai para com o filho, não foi enviar o seu filho para curar os que estão doentes. A missão do pai para com o filho foi enviar o seu filho para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. A vida eterna é superior a uma cura. A vida eterna é superior à libertação. A vida eterna é superior a tudo, amada igreja. Esse foi o propósito do Deus Pai através do Filho. Teria que levar o Filho à cruz. Por quê, amada igreja? Porque o pecado entra através de um homem chamado Adão, e o pecado teria que sair através de um homem chamado Jesus. O pecado entrou através de um homem, ele saiu através de um homem chamado Jesus. E se o Espírito Santo não viesse até Jesus, ele não suportaria a morte de cruz, ele não suportaria as humilhações. Você entende, amada igreja, por que tem muitas pessoas dentro da igreja que não passou por um processo de um novo nascimento, passou por um processo religioso, nasceu de uma religião, nasceu de um pastor, mas não nasceu do Espírito Santo. Passa-se um tempo, dois, no terceiro tempo, essa pessoa não permanece, porque não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos dá força, aquele momento que você não tem força para se levantar, e de repente você recebe uma força, que é uma ação de Deus dentro de você. Quando menos espera, tu sai daquela situação. É aquele momento, amada igreja, que você está prestes a tomar uma decisão na tua vida, e essa decisão é a tua destruição. Aí o Espírito Santo vem e diz: não faz isso, não age, não é tempo de você agir. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que foi responsável por todos os milagres que Jesus fez. Foi o Espírito Santo que pegou Jesus e fez ele andar sobre as águas. Foi o Espírito Santo que levou ele a suportar as chicotadas, os pregos, as humilhações. É impossível, amada igreja, um cristão que não tenha o Espírito Santo para que possa suportar as lutas, suportar as humilhações. Talvez você diga: pastor, eu não aguento mais de tanta humilhação, a minha vida está de cabeça para baixo, pastor. Eu olho para um lado, para outro, eu não vejo saída, pastor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Que bom que você está de pé, porque se não tivesse o Espírito Santo, tu já tinha explodido, tu já tinha tomado uma decisão na tua vida. Sem o Espírito Santo, amada igreja, a gente não vai a lugar algum. O Espírito Santo, ele conduz Jesus até a morte, até a cruz.
Foi o Espírito Santo que fez com que Jesus suportasse a morte de cruz por nossa causa. E foi por meio do Espírito Santo, amada igreja, que Deus levou o seu Filho à cruz para morrer por nós. Todos os milagres que acontecem através de Jesus, o Espírito Santo estava por trás. Jesus morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele se apresenta aos discípulos, ele reúne os discípulos e diz: olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto será revestido com poder. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos discípulos: não ore, não vá orar em ninguém, não vá pregar o evangelho, fique aí, vocês não estão preparados. Jesus sabia o que estava falando. Passa-se 40 dias, os discípulos esperando a promessa do Pai. E quando chega no momento de Jesus ascender aos céus, Jesus vai aos céus e ele envia para os discípulos quem? O Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, amada igreja, dentro dos discípulos, o Espírito Santo, ele dá continuidade a tudo que ele fez na vida do Senhor Jesus. Os discípulos agora podem fazer o que Jesus fez. O que Jesus curou, libertou, salvou, ressuscitou. O Espírito Santo fez na vida do discípulo o que ele fez na vida de Jesus. Estão compreendendo, igreja? O Espírito Santo, ele é a razão do nosso viver. Como Jesus subiu aos céus, e ele não está mais aqui na terra. Jesus não está mais aqui na terra. Ele cumpriu a sua missão, ascendeu os céus. E quem ele envia para representar ele? O Espírito Santo. Isso quer dizer, pastor, o Espírito Santo, ele representa Jesus. Jesus não está aqui mais fisicamente, ele está aqui através do Espírito Santo. Agora vocês vão compreender uma coisa. O Espírito Santo, ele precisa ver em nós, encontrar em nós a sua palavra, porque ele só vai agir mediante a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Isso quer dizer, uma das funções do Espírito Santo hoje é transportar Jesus em nossa vida. Vocês entendem isso, igreja? O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os discípulos, é o mesmo Espírito Santo que quando você aceitou Jesus, ele foi implantado dentro de você. Não tem dois Espíritos Santos, é um Espírito Santo. Agora o Deus Pai, para materializar as suas bênçãos espirituais, ele envia para o seu filho. O seu filho é um administrador. E para o filho chamado Jesus executar a ordem do Pai, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo que é a ação, o poder e materializador da bênção do Pai. Quando na compreensão de um cristão começa a entender, amada igreja, a palavra de Deus, ele começa a olhar para a cruz. Não existe evangelho sem cruz. A cruz faz nos entender que foi lá,
aonde Jesus levou todos os nossos pecados. O Espírito Santo, a fazer nós olhar para a cruz e nós compreendermos a cruz, nós vamos entender que foi na cruz aonde o sangue de Cristo foi derramado por nós e perdoou todos os nossos pecados. E aí nós entendemos e compreendemos, amada igreja, que foi na cruz aonde Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades. E por que eu não compreendo isso? Porque quando eu olho para a cruz, eu estou vendo ainda a minha enfermidade lá. Porque quando eu olho para a cruz, ainda estou vendo todos os meus problemas em Jesus. O Espírito Santo, ele é o materializador da bênção do Pai. Agora, para que vocês entendam, eu preciso ter a palavra no meu coração, para que o Espírito Santo, a visitar o meu espírito, encontre a sua palavra no meu coração, e eu, com um grau de reverência à palavra e com uma intensidade mais forte com a palavra de Deus, será com a mesma intensidade que o Espírito Santo terá com o meu espírito. E agora eu começo a compreender a palavra de Deus e dizer: não, a palavra do Senhor me diz que foi na cruz onde os meus pecados foram perdoados. A palavra diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Satanás, você não pode colocar dúvida na minha cabeça, a dúvida a respeito da minha salvação. Ainda que eu tenha que passar um grande problema na minha vida, mas eu não vou colocar dúvida na minha cabeça a respeito da minha salvação. Jesus morreu uma única vez por nós. Ele não morreu 2 ou 3 vezes por nós. Ele não vai morrer mais na cruz por nós. Igreja, quando nós abrimos a nossa boca e falamos com o Pai, o Deus Criador que está na dimensão da criação: ó Deus, em nome do teu Filho, eu te peço agora, Jesus, me cura desta enfermidade. E Jesus olha para nós e diz: filho, eu já morri na cruz por você. Ei, filhos, eu já levei as tuas dores. A dúvida bate no nosso coração. E a gente replica daqui para Deus: não, Deus, o Senhor não morreu na cruz por mim. O Senhor não levou na cruz os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas enfermidades. Porque eu estou com ela, Jesus. O Espírito Santo, ele só vai agir mediante a palavra que está no nosso coração. Não existe problemas para que o Espírito Santo não possa resolver nossa vida, amada igreja. A questão é até onde nós cremos na palavra de Deus, até onde nós confiamos na palavra de Deus. O maior desejo do Espírito Santo é materializar as bênçãos espirituais na nossa vida, porque ele é o executador. Quando no livro de Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor me ungiu, para quê? Para pregar as boas novas, pregar aos contritos de coração. Igreja, há pessoas que há um quebrantamento no coração. O Espírito Santo se quebra quando vê o espírito do homem se aquebrantar diante dele. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. Apocalipse 3:20, a palavra diz que eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. É tudo que o Espírito Santo quer: entrar na nossa vida, igreja. Ele quer entrar no nosso espírito, ele quer transformar a nossa maneira de pensar, ele quer transformar a nossa fé, ele quer transformar a nossa vida, amada igreja. Ele quer nos dar uma visão espiritual muito além daquilo que nós esperamos. Porque na hora que os nossos olhos se abrem no mundo espiritual, amada igreja, o Espírito Santo começa a te mostrar, amada igreja, que por trás de cada problema que está nos levando ao sofrimento, o Senhor faz nos lembrar, faz nos enxergar, amada igreja, a causa dos problemas. Aí fica um monte de crentes
lutando com as pessoas, tentando resolver os problemas na tora, passando a maior parte da sua vida tentando resolver problemas, porque você não consegue enxergar o que está por trás dos problemas. Eu tenho uma promessa, você tem a promessa no seu coração. Não falta mais nada para nós, igreja. Não falta mais nada para você. Parem de ficar orando ao Senhor e dizendo: Deus me abençoe. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele já nos deu tudo, amada igreja. Ele já nos deu a saúde. Ele já te deu emprego. Ele já te deu a restauração do teu casamento. Ele já te deu a restauração da tua saúde. Mas há uma dificuldade de compreensão na nossa mente em relação à palavra. O Espírito Santo, amada igreja, ele é o materializador das bênçãos do Pai. E quando nós nos apoiamos na palavra de Deus, talvez é a tua situação que está, talvez o seu casamento. Eu tenho que sair de casa. O marido tem que sair de casa. A esposa tem que sair. Os filhos têm que sair. Não é a esposa, não é filho, não é marido. Quem tem que sair, amada igreja, é esta incredulidade do teu coração, que não faz enxergar a promessa de Deus na sua vida. Ei, Satanás, não adianta me enganar. Eu estou na palavra. Há muitos que estão lutando o tempo todo, dando tapa em ponta de faca. O que é que falta na nossa vida? Mais nada. Na cruz, o Senhor nos deu a salvação. Eu tenho que manter ela agora. Porque todo um problema na vida de um crente, quando a pessoa se converte, a pessoa acha, acredita, e com essa metodologia totalmente errada, amada igreja, que o Senhor só quer nos dar simplesmente a salvação. A salvação é uma base. Que bom que nós chegamos na base da salvação e cremos na nossa salvação. Mas não é só isso que Deus quer dar para nós. Deus quer que você cresça. E a gente não cresce. Ei, filho, cresce. E a gente não cresce. A gente está mais preocupado com o nosso afazeres. Está mais preocupado e perdendo todo o tempo da nossa vida, tentando resolver problemas do nosso jeito. E a gente não se coloca diante da presença de Deus, não se dobra o joelho diante do Senhor, não vai mais às madrugadas, não jejua mais, não ora mais, não tem mais uma vida de santificação diante do Senhor. Você vai reclamar de quê? Vai atribuir a Deus pelo teu sofrimento? Deus não é responsável pelo sofrimento de ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós pagamos um preço muito alto pela nossa incredulidade. É muito mais fácil abrir a boca para dizer que a vida está ruim. É muito mais fácil você abrir a tua boca e dizer que está doente. É muito mais fácil você abrir a tua boca para ferir o coração de alguém. É muito mais fácil você usar e utilizar a tua mente para te levar a um passado de dor e sofrimento. É muito mais fácil. Às vezes é muito mais fácil acreditar na sua capacidade intelectual ou na sua capacidade física. Eu quero dizer uma coisa, amada igreja. O Espírito Santo, ele é a ação de Deus sobre a tua vida. E o Espírito Santo, ele não age na tua vida se você não estiver na palavra de Deus. Presta atenção. Deus não vai agir na nossa vida se nós não tivermos na palavra dele. Se eu não tiver na palavra de Deus, o Espírito Santo não age na minha vida. Daí para frente é só esforço humano. Os janeiros estão chegando. Vocês estão se cansando. Estão se ferindo. Já não tem mais lágrima para chorar. Porque você quer resolver os seus problemas
do seu jeito. Porque se acha. Se dobre diante do Senhor. Reconheça o quanto nós somos frágeis. Não confie nas suas forças. Se coloca diante da presença de Deus todos os instantes. Há quanto tempo que não desce mais uma gota de lágrima do seu rosto na presença de Deus? Mas às vezes os seus olhos parecem mais uma cachoeira derramando lágrima de sofrimento. Tudo que nós precisamos é reconhecer o quanto o nosso coração está endurecido e que o Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nossa vida. O maior desejo do Espírito Santo é glorificar a Cristo, que está à destra do Pai. Todas as bênçãos que Ele materializa na nossa vida, o Filho é glorificado. Cada milagre que acontece na tua vida, o Filho é glorificado. E a função do Espírito Santo é glorificar o Filho, para que o Pai seja exaltado no Filho. E Deus Pai Criador, Ele olha para essa terra, Ele quer materializar as suas bênçãos. E quando isso acontece, Ele envia para o seu Filho, que é o administrador, o executador, e Ele dá ordem ao Espírito Santo: vai e materializa. O Espírito Santo só vai materializar quando a nossa vida estiver alinhada com Ele. Não desalinhe o seu espírito, o Espírito Santo. Você sabe qual foi a maior dificuldade do irmão Aguinaldo? Deixar de fumar, não era não? Tem quanto tempo? 1 mês e pouco. Mas fuma quase 50 anos. E não era fácil. Irmão Aguinaldo, deixa... Eu podia estar há 24 horas na cabeça dele: irmão Aguinaldo, deixa de fumar, deixa de fumar, deixa de fumar, deixa de fumar. Não ia resolver. Ele ficava chateado comigo. E muitas vezes eu chegava lá, eu via ele fumando lá, fazia de conta que não estava vendo nada. Mas temos que orar a Deus. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Imagine um homem que mora quase 13 ou 14 anos dentro do mato, sozinho, que não tem luz, que não sabe o que é tomar um banho de chuveiro, que já passou muita fome, isolado dentro do mato. E ele tinha o cigarro como uma distração dele. Mas aí deixou. Agora é o porteiro da igreja. Para vir abrir, vem logo cedo, abrir na igreja. Não é pela força e pela violência que vai mudar as pessoas. Não tente mudar a ninguém. Não tente mudar marido, não tente mudar a esposa, não tente mudar ninguém. Respeita o direito dos outros. Quem tem que mudar é você mesmo, somos nós. De tanto você está tentando mudar o seu semelhante, tu está ficando de cabelo branco e está sendo a cada dia decepcionado, seja com o marido, seja com a esposa, ou seja com a família. Você não vai mudar ninguém. Não entre por essa linha, porque na hora da dor não é o teu marido, não é a tua esposa que vai sentir, é você.